Você sabia que o pai, fulano de tal, fez isso e realizou isso ao longo da vida? Às vezes o filho nem sabia que o pai tinha feito tanta coisa. Então a ideia era resgatar uma série de histórias, fazer com que eles se emocionassem e gostassem mais do próprio pai, mas também criar vínculo dos filhos, dos outros sócios com aquele sócio. Então a gente contava a história linda de todos eles e num determinado momento eu disse, poxa, então, não é justo que o pai não participe do nosso aplauso. Então vamos aplaudir a entrada dos pais, e aí os meninos felizes, batendo palma, e entra um violino tocando o cisne, uma música fúnebre triste, e um cortejo, 4 caixões e uma urna. E a gente posiciona os corpos, eles ficam alinhados na frente da sala, o cronômetro na tela. Os caras dentro do caixão? Dentro do caixão, a gente maquiou todo mundo. Foi muito interessante, eles toparam participar. Então, os caixões foram encomendados, as coroas de flor, tudo como se fosse de fato. A gente maquiados com algodão no nariz. Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembrando para vocês algumas coisas que são importantes. Primeiro que esse daqui é um podcast de família. Você pode escutar na sua sala sem fone de ouvido. Segundo, que é um bate-papo, não tem nada a ver com entrevista. O convidado de hoje, eu nem cheguei a conversar com ele antes. A gente vai conhecer ele aqui durante o nosso bate-papo. E o mais importante, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, colocar todas as notificações e daí você dá o peteleco no positivo, que é muito importante pra gente. Não gostou? Pode dar o peteleco no negativo, mas é melhor no positivo pra gente. Você vai gostar. E como você vai gostar, compartilha com os amigos, que isso é bem importante pra gente. Tá? E a gente sempre traz pessoas que têm conteúdos importantes, histórias de vidas muito interessantes e muita curiosidade para contar pra gente. E hoje a gente trouxe o Flávio Bacê, tudo bom? O Flávio Bacê, eu vou ter que colar aqui, tá? Ele é consultor de desenvolvimento de pessoas. Depois ele vai explicar para vocês o que é isso, né, Flávio? Beleza? É uma longa história. Obrigado pela oportunidade. Acho que para começar, agradecer ao Inácio, que foi quem aproximou. A gente tem um amigo em comum. Olá, Inácio, como vai você? Agradecer ao Nelson, que também deve estar assistindo daqui, e torcendo, obviamente, por nós. Desenvolvimento de pessoas. É uma seara e uma área muito interessante dentro das organizações. Então, há 18 anos eu sou contratado a partir de briefings muito estranhos, específicos. Óbvio que existe uma história, faço questão de contar a história, o caminho de como cheguei aqui. Mas trabalho com programas de desenvolvimento, seja de cultura, de compliance, esses assuntos chatos de empresa, organização, métodos, processos. Eu sou virginiano, adoro, amo o que faço. Mas a ideia é, óbvio, não fazer igual ao modo como as pessoas fazem. A ideia é sempre inovar, renovar a sala de aula. Eu brinco que trabalho com salas de aula, e sala de aula está muito cansada hoje em dia, né? Então a ideia, obviamente, no início, eu não me propus a fazer. Eu costumo dizer que eu faço isso por acaso e não de propósito, mas com um bom propósito. Eu absorvo, entendo, compreendo as razões, entendo, obviamente, roteirizo algo novo, sempre novo para cada cliente. Os clientes confiam, concordam, e aí essas situações que eu vou contar aqui, elas passam a tomar vida a partir de ações muito interessantes. Bacana. Antes de você contar, o Duca Reis, que está aqui comigo hoje. Tudo bom, Duca? Tudo bom, Sidney? Tudo bom, Flávio? Prazer recebê-lo aqui. Tenho certeza que o podcast de hoje, olha, vai ser bem especial. E vamos falar da Editora Vilese, né, Duca? A Editora Vilese, ela tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda. Os meus livros, que são livros de ficção, são editados pela Editora Vilese, assim como o nosso livro, que eu até esqueci de trazer aqui, o nosso livro, que é o livro científico do IBRA, que é Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária, é editado pela Editora Vilese. E se você está escrevendo um livro e está procurando uma editora, procure a Editora Vilese. O e-mail está aqui aparecendo para vocês, da Editora Vilese. E se você editar o livro com a Editora Vilese, você vai ganhar um presente, assim como eu ganhei, uma camiseta com a capa do seu livro. Isso é bem bacana, mas a Editora Vilese tem condições muito legais para quem está começando a escrever.
E onde que você encontra? Mas eu quero ler os livros da Editora Vilese. Então você vai encontrar na Amazon, amazon.com.br, coloca lá Editora Vilese e vai aparecer um monte de livro. Ou na loja do Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra. Aí você também encontra, na loja do Ibra você encontra os livros físicos e na Amazon você encontra os livros físicos e também os e-books. Mas vamos bater um papo com o Flávio, né? Ô, Flávio, eu sei que você deu uma introdução, mas explica pra gente direitinho o que é consultor de desenvolvimento de pessoas. É um nome bonito isso daí. Assim, treinamento e desenvolvimento é a área que mais solicita, recursos humanos está ligado diretamente a isso. As empresas têm seus objetivos estratégicos e as empresas realizam isso por meio de pessoas, de funcionários. Flávio, como é que a gente treina melhor esse funcionário ou capacita para uma habilidade que ele não tem? Então, eu sou solicitado para entender a dor da empresa, entender o objetivo estratégico e a razão estratégica, onde ele quer chegar com aquilo. Obviamente, eu me aproprio desses assuntos. Eu costumo dizer que eu sou dono da dúvida e não dono da verdade. Então, como eu tenho muita dúvida, eu pergunto muito, aprendo muito sobre cada organização. E isso vira treinamento e desenvolvimento na ponta, vira palestra, vira aula. A diferença disso é que eu não gosto tanto assim de assistir aula. Poxa, mas você faz isso da vida, mas eu costumo dizer que eu não massacro tanto os meus alunos, que são os colaboradores que participam desses programas. Mas são programas de treinamento de segurança, treinamento de estratégia de venda, treinamento de produto, então entender um produto farmacêutico. A brincadeira, eu já canto uma paródia aqui, né? A brincadeira une música, trouxe música para o contexto da entrega e da difusão. Então, a gente cria muita coisa, mas eu tenho um time de músicos que me acompanha, que entende muito não só de música, mas de física. Então, a ideia é a gente vibrar em frequências que sejam relativas a algumas sensações, a alguns sentimentos. Então, a gente contextualiza, obviamente, um roteiro. Esse roteiro faz direção a um conteúdo e um assunto, a um entendimento. E ele precisa ser muito, muito, muito bem elaborado, no meu ponto de vista, a partir de uma contextualização de emoções. Então, a gente organiza a cada 3, 4, 5 minutos. A gente vai compondo uma trilha sonora, a gente obviamente bola isso antes, e isso vai sendo entregue com músicos ao vivo, tocando no palco, 64 instrumentos. Então a gente tem instrumento pra caramba, os meninos são tudo, teclado, sopro, bateria. E a gente sampleia coisas. Então, assim, é muito dinâmico e muito interessante de ser assistido como se fosse só um evento musical. Nossa, mas a sua equipe, quantas pessoas? 4 no palco, 3 músicos, e aí a gente tem de tudo que você possa imaginar de instrumento. Para quê? Porque dependendo da emoção, a gente chega muito mais fácil com um som de cello, com um som de violino, com uma vibração mais aguda, um som mais tenso ou mais relaxado. Então a gente vai tensionando as pessoas. Todo roteiro, todo roteiro é intelectual, mas todo ele é lastreado pela jornada do herói. Então a gente traz aquela questão cinematográfica para a entrega de um assunto que nada mais é do que um código de conduta ética. E existe sim essa contextualização, mas existem paródias também, a gente pode explorar isso para que as pessoas cantem ou para que a gente cante. Então, poxa, Flávio, é um treinamento, é aula de produto, as pessoas precisam entender a vitamina D e cálcio, como é que isso funciona no organismo, qual que é a posologia disso, tá bom, então manda para cá e a gente transforma isso. No meu caso, nesse caso, num show sertanejo, um show de paródias, e a gente foi recorrer a evidências, né? Vitamina D, cálcio, citrato malato, eu te quero mais que tudo, tem também o magnésio, K2 é vitamina para ligar o cálcio da circulação, de volta ao osso dele, meu irmão. Então, assim, se inspirando num cursinho, numa aula dinâmica muito interessante, onde as pessoas fixam e memorizam, mas principalmente sentem, entendem, compreendem, não a minha história. Então, diferente de um palestrante que vai lá e fala sobre a história dele, sobre o que ele fez e realizou, eu conto a história do colaborador, o que ele faz e realiza todos os dias, qual o mérito daquilo, qual que é o impacto social. Então, é uma ação também de valorização das pessoas e de reconhecimento das pessoas, não só treinamento. Mas os assuntos são dinâmicos, muitos assuntos participam dos meus pensamentos. Interessante, mas você falou assim, porque a gente sobe no palco, mas, por exemplo, a maior parte das empresas não tem palco. Como é que você faz? Você leva para algum lugar? Refeitório, a gente faz em garagem. Se você fizesse aqui no Ibra, a gente não tem um espaço grande que vai caber um monte de música, um monte de coisa. A gente reduz setup, a gente traz menos coisas, assim, você faz na própria empresa, não leva para nenhum lugar. Então, às vezes os clientes nos contratam para fazer convenções, a gente faz muita convenção, então a gente vai para esses hotéis incríveis, de praia, interior, campo,
campo, fazenda. Chato, hein? Divertido. Olha. Ou hotéis, aqui em São Paulo a gente faz em hotel, muito hotel, ou na própria empresa. A empresa tem seus espaços, hoje os centros de treinamento das empresas são invejáveis, assim, estrutura absurda. Então a gente faz ou dentro da empresa, mas quando precisa reunir muita gente, às vezes a gente para a produção de uma fábrica, a gente monta um palco na produção. A gente fez isso numa fábrica de pneus. Então a gente tinha as paradas de fábrica estratégicas, a gente tinha o tempo certo para parar a produção, porque o pneu estava vindo. Então nesse intervalo a gente falava, a gente reunia uma turma, eles saíam, o pneu passava, ia para o caminhão para poder ser despachado. Então assim, a gente se adapta, as empresas organizam esses espaços, a gente assim, tem histórias de diferentes espaços. São muitas empresas que contratam, que querem esse serviço? Então, de 2005, que foi quando eu comecei a fazer isso, eu comecei diferente de como eu faço hoje, eu até conto lá em seguida a história completa, mas são 638 clientes, se eu não me engano, 1.367 apresentações colecionadas. Eu tenho os números precisos das apresentações, porque meu pai disse que torcia para que desse errado. Pai, eu vou fazer isso da vida. Ele, você é doido, mas como assim você vai fazer isso da vida? Você não tem experiência. Pai, eu não preciso ter experiência. Eu preciso ter um método, eu preciso ter a habilidade de entregar um método. E ele não entendia isso. Poxa, mas essa conversa é de doido. Como é que você vai fazer um assunto sério de empresa caber numa apresentação mais lúdica e dinâmica? Pai, ela é séria, ela só não é chata. E eu tentava convencer o pai. Ele falou, eu torço para que dê errado, para que você não sofra, meu filho. Eu te amo. E nessa do deu errado, a gente fez, na verdade eu não comecei querendo ir para o palco, foi um acaso, muito por acaso. Eu organizei para que um amigo fizesse, montei uma história. Eu tinha uma amiga, a Bruna Gaso, como palestrante, ela fazia uma palestra com um ator. E ela tinha um tema genial, como conviver bem com pessoas que você não suporta. E o que ela fazia no palco? Ela é atriz de teatro, Trair e Coçar é Só Começar. Ela trouxe o Silvio acho que faz Praça é Nossa hoje em dia, já fazia na época talvez, mas fazia o Trair junto com a Bruna. Então 11 perfis de executivos insuportáveis. Então ela trazia na cena o comportamento do executivo. Então o executivo via de regra o Silvio, e ela entregava o antídoto. Então se a pessoa interagir com você dessa maneira, com esse ímpeto, como é que você tem que se comportar para que ele gaste a pilha, para que ele esvazie a tensão, para que você assuma no momento certo e não crie ruído, não crie divergência. Então ele ensinava isso. Eu, puxa, genial, eu vendi isso para alguns eventos. Eu pensei, talvez eu dê conta de contextualizar isso para alguém fazer. Combinei com um amigo, o amigo não foi fazer, eu tinha contrato, então eu fiz 3. Entreguei 3 e pensei, nunca mais farei. Mas acabei fazendo porque o cliente gostou e contratou 112 numa canetada só. Nossa. Aí eu pensava, talvez seja um ramo de atividade, talvez eu não tenha percebido que eu tenha talento. E aí as coisas começaram por aí. Mas como é que eu comecei de fato? Eu produzo eventos, então eu tenho uma produtora de eventos. Então, as empresas precisam organizar os eventos, contratam as agências de eventos, as agências ou o próprio cliente podem nos contratar para montar câmera, projeção, palco para banda. Então, eu vivia em fundo de sala assistindo as coisas. E tive a oportunidade de assistir muitos palestrantes famosos, pessoas famosas por serem celebridades, ou pessoas famosas por grandes feitos que realizaram. Então, poxa, que bacana. Mas eu sempre não entendia a ligação, ou não, eu percebia que os funcionários tinham alguma dificuldade, né, de ligar o assunto daquela palestra incrível sobre o Everest ao dia a dia, a operação de um consultório, de um médico numa propaganda médica. E eu sempre levantava a mão, poxa, mas se a gente fizesse isso, e se a gente fizesse isso? E um dia um cliente confiou, Flávio, então, mas você não topa ser o tradutor e intérprete do palestrante? Então eu brifava, entendia antes o palestrante, eu entendia antes o negócio da empresa, e eu operava dentro do roteiro do evento. Nesse intervalo, o palestrante fazia a palestra, eu assumia, levantava a bola de tudo que tinha sido dito, mas levantava a bola das pessoas na operação e fazia as ligações estratégicas que o cliente queria. A partir disso, Flávio, organiza o próximo, monta um roteiro. Eu tenho essa necessidade, como você faria? E a partir disso eu comecei a inventar palestras diferentes ou oportunidades de aulas diferentes para diferentes empresas e ramos de atividades completamente diferentes.
uns dos outros. Interessante. E pelo que eu estou entendendo, no teu trabalho entra muito linguagem corporal, arquétipo, carisma, entra tudo isso. Programação neurolinguística, análise transacional, entra muita coisa. E como é que você aprendeu? Autodidata, ou foi curso, ou foi a vida que te deu pancada e você foi aprendendo? Como é que foi? Então, meu pai é muito doido, né? Meu pai, ele é muito maluco, de fato, assim. Meu pai é professor de um curso de administração de empresas e desde menino ele, poxa, você tem que fazer esse curso comigo, esse curso vai mudar a sua vida. E eu tinha 8 anos, 7 anos. E eu fui fazer como conviver bem com pessoas que você não suporta, não. Esse é o da Bruna. Eu fui fazer como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie, que é um livro, dos mais vendidos. Com 7 anos eu fui fazer o curso. Olha. Flávio, tem uma professora, é uma técnica nova no Brasil, ela que está trazendo, programação neurolinguística, visual, auditivo, sinestésico, entender como as pessoas se comportam, como elas são essencialmente. Para quê? Para que a gente possa conectar essas pessoas, não divergir tanto, faz comigo. E ele me levava nos cursos. Então, parte dessa loucura toda vem dele, da loucura dele, isso tudo é herdado. Mas também de muita pancada. Eu não digo não para os briefings. Então, às vezes a situação se instala. A gente foi fazer para uma mineradora em Paragominas uma apresentação. E a gente, para chegar lá, a gente teve que pegar avião até Belém do Pará, a gente teve que pegar uma van 3 horas até Paragominas. E a estrada queimando, uma fumaça absurda, o estado inteiro queimando e a gente no meio da fumaça para chegar lá. E quando a gente fica no Pará, no interior do Pará. No interior do Pará. E aí a gente foi para lá e a gente chegou para desmontar as coisas, organizar e deixar todo o material no cliente, os instrumentos, essas coisas todas, e a gente foi fazer numa mina de bauxita. E estava tendo uma greve. E a gente não podia entrar na empresa, porque o sindicato estava na porta, a gente vai... vocês não vão ter condição. E a gente, meu Deus do céu, né? A gente andou tanto, a gente pegou avião, deixa a gente te ajudar também, porque você está tendo dificuldade para passar seu recado. A gente vai montar palco, vai ter microfone, vai ser divertido. Eu preparo o ambiente para você e te ponho no palco. E ele topou. Tá, então vamos fazer. E ok, a gente começou a apresentação, toda a pompa e elegância. Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos aqui com o propósito, primeiro, de ouvir algo sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente, sobre as decisões de dia a dia, que são decisões burocráticas. Então eu convido fulano de tal do sindicato para vir contar para vocês qual é a ideia deles, o motivo da greve, essas coisas todas. Mas antes dele começar, eu posso declamar um poeminha. Eu declamei um texto bonito do Drummond, Torcida da Sua Vida, mesmo antes de nascer. Já tinha alguém torcendo por você. Tinha gente que torcia para você ser menino, outros torciam para você ser menina. Deu 2 ou 3 segundos. Ele chorou, a lágrima correu. E ele disse, poxa, não tem motivo. Acho que vocês estão bem assessorados. Eu não tenho o que falar. E a greve acabou ali. Ele sentou para assistir, chorou no fim. A gente vai falar, obviamente, sobre segurança no ambiente de trabalho. Quando a gente fala de segurança e dia a dia, a gente faz com que o povo gargalhe com paródias também. Mas quando a gente traz família, as pessoas valorizam muito mais. Então, eu trouxe casos naquela situação, casos de algumas famílias de colaboradores que tinham se machucado. As famílias estavam lá. E a paródia falava sobre mãos, a dedo principalmente. Era uma paródia do Lulu Santos, já não tenho dedos para contar quantas vezes me acidentei, quanto rastro de incompreensão eu pratiquei. Tanto corte, tanta fratura, algumas vezes amputação, devo proteger a minha mão. Então a gente cantava a canção, eles riam, mas é sempre um misto de emoções, contemplando todas elas, para que as pessoas sejam envolvidas e se sintam participando, né? Cada etapa, a cada 3, 4 minutos, isso sempre foi uma preocupação da gente. Não precisa ser algo tão longo e tão extenso. Às vezes dura 3 minutos. A gente fez uma ação que durava 3 minutos. E foi muito interessante. Você quer comentar? Não, porque eu tô achando bem interessante o que você está falando, porque são ações que não são convencionais, né? Que a gente está acostumado. Quando a gente viu Flávio Basset, palestrante, coach, é aquela ideia, vai ser um palestrante emocional, ali, buscar, assim, motivacional, que é o que o pessoal fala. Mas você parece que é algo mais do que isso, né? É uma prestação de serviço. Eu sou publicitário. E como publicitário a gente recebe e acolhe uma demanda, a gente tem que ser criativo, a gente tem que produzir esses criativos que vão ser veiculados na mídia, na TV, no jornal, no rádio. Para mim é o palco. Então o palco é minha mídia.
Então, o que tem que acontecer? O palco pode ser um palco com tablado, pode ser simplesmente a área, uma área reservada para que a gente fale a partir dali. Mas a ideia é o palco, como é que a gente de fato desconstrói resistências e constrói novas opiniões, novas informações nas pessoas. E simplificando sempre, é tudo muito simples. A gente vai num simples, a gente fez uma ação de cultura para uma grande empresa e eles tinham desde o operador da planta ao gênio do túnel de vendas. E a gente organizou 9 ações, 9 conteúdos. Na verdade, o conteúdo e o assunto eram os mesmos, mas 9 maneiras de falar sobre aquilo diferentes. Por quê? Porque para os mais inteligentes a gente falava de uma maneira complicada e sofisticada. Não, a gente simplificava também. E as pessoas diziam, poxa, mas você falou tão simples, muito inteligente como você buscou fazer. E já para as pessoas mais básicas a gente rebuscava, existe uma elegância diferente na fala, no tom de voz. Nossa, você preparou uma ação especial para mim, eu me senti valorizado, mas eu entendi tudo o que você quis dizer também. Então, não existe uma forma única ou uma mesma forma de se fazer. Existem clientes, existem dores, existem negócios, obviamente por trás, são empresas que demandam esse tipo de trabalho, e um objetivo a ser alcançado. Então, a partir disso, como é que a gente chega nesse objetivo e facilita a compreensão e entendimento para que as pessoas queiram viver essa jornada e realizar aquilo que eu vou propor para elas. Você tinha falado até fora do ar, estava conversando com o Flávio, e você falou alguma coisa que você também organizava, até velório você chegou a organizar uma ação desse tipo, não foi isso? Então, foi um velório. não tem como não dizer que e assim, não foi só um, foram vários. É muito interessante. Assim, cada empresa vive um dilema. Você tem multinacional, que tem presidente, assim, você tem diretoria, mas você tem empresa de dono. E a gente acha que empresa de dono é dono, simplesmente o dono. E a gente nunca faz uma projeção de que o dono pode ser um dono muito rico, né? E algumas vezes eu sou buscado por famílias. Então, conselhos de família. Eu faço muita ação para a família. Então, são grandes empresários, grandes operações, são empresas de dono, e seja banco, ou seja indústria de refrigerante. Para mim, a família. Existem conflitos, é óbvio, então fazer gestão de conflito é algo que faz parte. Mas existe sucessão, existem tantos outros assuntos pertinentes. Num dos casos, vou ilustrar, na verdade, um caso que serviu para muita gente, porque eu fiz 6 ou 7 velórios parecidos com esse. Mas nessa situação, uma empresa muito grande, os filhos não se envolviam com o negócio, existia mais de um sócio, e os filhos simplesmente não se envolviam. E eram filhos crescidos já. E a empresa é muito grande, uma empresa do setor do agronegócio. E, Flávio, a gente precisa emocionar a família e fazer com que eles queiram e que eles venham. E eles já tinham tentado de tudo. Contrataram uma fundação, que é parceira da gente. A fundação foi quem trouxe o cliente. Flávio, o que você faria? As pessoas só dão valor quando perdem, né? Isso é tipo uma fala comum de dia a dia das pessoas. A gente podia fazer com que eles sentissem que perderam, através de um desafio. Mas que desafio seria esse? Poxa, a gente devia fingir que vocês morreram, a gente devia fingir que vocês vão transferir a empresa para os filhos, que eles vão herdar de verdade. E a gente organizou uma ação muito legal, muito bonita, e uma ação de reconhecimento aos méritos dos pais. Então, por 2 horas, eu fiquei com 14 filhos numa sala, simplesmente dizendo que os pais eram os heróis. Porque a história era muito bonita. Eles eram pobres, eles tinham um pedacinho de terra, e desse pedacinho de terra, grandes proporções de terra, e grandes fazendas, e outros negócios dentro do mesmo negócio. E foram crescendo, e as famílias cresceram, o negócio prosperou. E eles, obviamente, viveram experiências sensacionais. Voaram de balão, foram para o Atacama de moto. Então, eu pegava essas coisas de dia a dia e dizia, pai, é de vocês. Você sabia que o pai, fulano de tal, fez isso e realizou isso ao longo da vida? Às vezes, o filho nem sabia que o pai tinha feito tanta coisa. Então, a ideia era resgatar uma série de histórias, fazer com que eles se emocionassem e gostassem mais do próprio pai, mas também criar vínculo dos filhos, dos outros sócios com aquele sócio. Então, a gente contava a história linda de todos eles e, num determinado momento, eu disse, poxa, então, não é justo que o pai
não participe do nosso aplauso. Então vamos aplaudir a entrada dos pais, e aí os meninos felizes, batendo palma, e entra um violino tocando o cisne, uma música fúnebre triste, e um cortejo, 4 caixões e uma urna. E a gente posiciona os corpos, eles ficam alinhados na frente da sala, um cronômetro na tela. Os caras dentro do caixão? Dentro do caixão. A gente maquiou todo mundo. Foi muito interessante. Eles toparam participar. Então, os caixões foram encomendados, as coroas de flor, tudo como se fosse de fato. A gente maquiados com algodão no nariz. E ficaram ali 30 minutos. Então, eu disparei um cronômetro regressivo, por 30 minutos. Vocês vão ver lá o pai de vocês, e aí a gente segue a atividade. Então, muitos riam, mas choravam também. Outros choravam e depois riam. Alguns se rebelaram. Então, teve de tudo. Nesses 30 minutos foi muito confuso. Depois que o relógio foi vencido, eu convidei os advogados da companhia. Então, como é que a gente continua essa história? Vocês estão herdando as empresas, os livros, os documentos todos estão aqui perfilados. Vocês vão ter que assinar os documentos de verdade. E os meninos receberam, isso foi muito, muito legal, assim, os pais transferiram a posse das empresas e do patrimônio para os filhos naquele dia. Já transferiram a empresa? De verdade? De verdade. E os advogados lançaram os dilemas. A gente tem 3 situações que a gente não pode postergar. Tem que acontecer agora e vocês vão ter que decidir. Uma impacta numa demissão de 1.200 colaboradores, a outra num prejuízo de 400 milhões, a outra num lucro de 300. Qual é a decisão de vocês? E os meninos não sabiam decidir. E a gente ficou naquele impasse por 15 minutos. Aí eu levanto a mão e digo, eu não sou Deus, mas eu tenho o poder. Que entrem agora os fisioterapeutas, entraram acho que 9 fisioterapeutas, para poder destravar os velhos, porque eles estavam quietinhos, né, fingindo que estavam mortos. Aí a gente tirou todos os pais do caixão, foi incrível esse momento. Aí, obviamente, todos os filhos abraçam, a gente toca música ao vivo e é bonito. Todo mundo chorou e, ok, aproveitem o pai enquanto ele está vivo e vocês estão tendo essa chance hoje. Tem muita gente que não está tendo essa chance hoje. Vocês estão tendo. Então, tem um apelo, obviamente, da gargalhada, tem um apelo da ironia, mas também as emoções são todas muito sinceras. E funciona bem. A questão da emoção, para mim, ela é valiosa. E eu estudo isso, né? Como é que a gente muda a percepção, como é que a gente muda o entendimento, como é que a gente muda o julgamento. Eu estou ali para facilitar o encontro, de fato, né? Entre uma estratégia, entre uma razão, às vezes conflito entre executivo, às vezes um plano estratégico que não vai para frente porque um diretor pensa diferente do outro. Não, pensa igual ao outro, mas não dá conta de se comunicar. Eu faço muito esse tipo de intermediação. Conversa individualmente com os diretores, entende o que todo mundo quer, aí eu coleciono isso, aí eu vou fazer uma venda de projetos individuais para cada um deles. Poxa, mas é realmente isso que eu quero e preciso. Aí eu os reúno numa sala, eu proponho e apresento os projetos, as pessoas levantam a mão, obviamente corrigem rota, mas poxa, mas exatamente isso que eu tinha em mente, mas quando eles conversaram a primeira vez eles divergiram. Então eu entro para ser essa vinculação, esse ponto de convergência nessas demandas e nesses dilemas. Mas velório é algo que funciona bem, F6, e para todos funcionou da mesma maneira. Olha, por favor, Sidney, não venha com essas ideias de velório aqui. Né? Não, se for velório, você que vai pro caixão. Não. Mas quanto tempo você se prepara antes? Porque pelo que eu tô vendo, é uma preparação gigantesca. Não é um negócio assim, te contratei hoje, amanhã você tá aqui, né? Bem complexo, né? Então, às vezes acontece. Contrata hoje e amanhã tem que estar lá. As madrugadas ajudam muito, assim. Não dormir na véspera ajuda. Já me hospedei em quarto de hotel com um cliente. A gente tem que construir algo para amanhã. Por quê? Porque a Global decidiu isso. E eu acabei de receber a notícia. A gente está na convenção de vendas e a gente precisa dar a notícia. Qual é a notícia? O nosso produto perdeu a patente. A gente vai ter que demitir a força de venda, são 800. E não tem como fazer diferente. Porém, existem chances em outras áreas de negócio, a gente está lançando novos produtos. Então, existe a chance de absorver pessoas em outras áreas. Mas essa pessoa era da urologia, por exemplo, ela tem que ir para cardiologia, para sistema nervoso central. Ela precisa aprender tudo de novo, ela precisa entender todos os produtos dos concorrentes. Então, a gente precisa fazer uma venda. Então, a gente não quer perder ninguém, óbvio que não quer, mas a gente tem que demitir e dar notícia. 10 anos depois cai a patente e a força de vendas será
descontinuada. É uma patente dura 10 anos, né? De uma invenção. E aí, tipo, ok, às vezes chega a queima-roupa, assim, as demandas. Mas existem também as ações que são ações que se repetem. Então, Flávio, é um programa de cultura. A gente tem uma história bacana de um projeto que a gente criou, que chama DNA, o desenvolvimento das nossas atitudes. Geralmente a gente olha na empresa, a empresa tem lá missão, visão e valores, a cultura organizacional. Tá, mas as pessoas entendem isso, compreendem, colocam em prática, né? Principalmente praticam isso. Aí existe um conteúdo que é disseminado e as pessoas não interpretam aquilo como uma atitude. E no DNA, que é o desenvolvimento das nossas atitudes, existe um trabalho de diagnóstico, uma pré-produção, eu entendo, aprendo, entendo estrategicamente a cultura, eu entendo diferentes áreas de negócios dentro de uma mesma empresa e contextualizo as ações em atitudes. O que pode ser feito, o que deve ser mantido, o que jamais tem que ser feito. Por quê? Porque a gente tem que transformar, a partir de uma visão cultural, a atitude. Então, tem que vir para a atitude. Então, trabalhar e entender o negócio de cada cliente, para mim, é muito interessante me doar isso. Quando a gente trabalha num projeto tão extenso, obviamente são 6 meses, 8 meses, às vezes 1 ano de antecedência, a gente já está trabalhando no projeto. Então, varia muito de cliente, de atividade comercial. Algumas ações são bem parecidas umas com as outras, porque são empresas que são diferentes, mas buscam o mesmo mercado. Então, às vezes... O negócio em si é fácil de ser explicado, porém, o criativo precisa ser completamente diferente. Por quê? Porque eu fiz esse criativo para aquele cliente que é concorrente direto. Eu não posso repetir a ação, jamais o faria. Então, eu tenho que criar de novo uma coisa para poder vender diferente aquilo que é a mesma coisa. Então, isso exige bastante criatividade e bastante atenção. Então, é divertido sempre, mas às vezes as demandas são fáceis, às vezes elas são bem complexas. Então, o tempo muda assim. Entendi. E tem algum caso assim que te marcou bastante? Alguma empresa que você falou essa, ou que foi muito difícil, ou que foi muito recompensador? Então, sempre tem. Tem uma ação em especial que marca que... Acho que foi a primeira família que eu atendi na vida. Eu tenho... Assim, eu consigo contar nos dedos, não são tantas famílias assim, mas eu fiz 19 ações, se eu não me engano, para famílias. Acho que essa foi a primeira. Uma senhora me liga, me convida para uma reunião na casa dela. Então, o endereço é esse endereço e tudo. Quando eu entendi que era um condomínio em Alphaville, eu liguei antes. Você está me convidando para um residencial, eu faço evento corporativo, né? Não faço evento pessoal. Tá, mas é um evento para a empresa. A gente precisa ter sigilo. E ok, entrei no condomínio, fui muito bem atendido por aquela moça, né? Eu chamo todo mundo de menino e de menina, né? Por aquela menina, mas já era uma senhora. E ela contou a história da família. A gente é uma transportadora, a gente é uma empresa de logística. Papai faleceu há 9 anos, há 9 anos meus irmãos não se falam. E eu queria que você fizesse uma ação para que eles voltassem a se falar. Tá. Complicado isso daí. É difícil, né? Mas quem são eles? Por que eles brigaram? E brigaram por conta da divisão de bens. Isso é muito comum, né? Irmãos brigarem, por quê? Porque o patrimônio é tão grande que as pessoas têm dificuldade em escolher, em decidir, ou querem mais um mais do que o outro. Então, às vezes brigam pelo barco, não compartilha o barco, né? É legal, o barco é grande, a família pode ir junto, cabe todo mundo, mas as pessoas brigam. Aí, nesse caso, os meninos tinham brigado. A história de quase todos os grandes empresários que a gente conheceu, né? Que começaram pobres, acreditaram no negócio, sangraram para poder realizaram e fizeram. E eles tinham muitos caminhões, era uma empresa de logística gigantesca, assim, passava de 1000 caminhões. E os meninos realmente brigaram por conta da partilha de bens. Eu olhei para o lado, na mesinha de canto da sala dela, tinha uma foto de 2 meninos e um caminhãozinho de lata. Uma foto preto e branco, antiga, e tipo, tá, mas são seus irmãos? Sim, são eles. Eu posso ficar com essa foto? Roubei o porta-retrato. Falei, não sei se eu dou conta, mas eu vou pensar. Eu fiquei acho que uns 4 ou 5 meses sem retornar a ligação. Aí um dia eu liguei, falei, eu tive uma ideia, não sei se você concorda com essa ideia, mas a gente vai fazer um evento na empresa, eram 900 pessoas no auditório naquele dia. Eu contratei bombeiro, a gente trancou todas as saídas de segurança, aquelas portas com correntes,
Isso era até meio simbólico, mas assim, a gente tinha um bombeiro do lado de lá, do lado de cá. A gente tinha 4 desfibriladores, 2 helicópteros com UTI móvel. Tinha um aparato de segurança absurdo, mas a gente fez uma ação com mérito. O tema era superação. Então a gente pegou um tema cabrito desses, superação, vou fazer um vídeo de superação. E a gente falava, contava casos de superação para poder ilustrar a superação em si, mas num determinado momento a gente separa a superação, a ação do super-herói, do super-menino. E aí eu conto a história. 9 anos atrás, 2 desses meninos tiveram uma interrupção na vida deles, de uma forma muito terrível na minha interpretação, porque brigaram por conta de patrimônio e ambos herdariam muito patrimônio, não tinha motivo para ter briga. E eu queria projetar a foto desses meninos. Aí eu peguei o porta-retrato, coloquei a foto na tela e disse com todas as verdades e nesse tom e com essas palavras que eu vou dizer. Naquela época vocês não eram idiotas. Olha. Chamou de idiota na cara dura. O pai de vocês, pobre, como a gente consegue ver na foto, a roupa suja de graxa, trabalhava numa mecânica. A gente contou a história para a empresa toda, para os 900. E aí eu organizei uma ação, montei no palco uma floricultura que se montava, né? As pessoas, então vocês já podem entrar. As meninas colocaram lá as estantes, as prateleiras, os vasos. A gente montou uma floricultura e eu comecei a apresentar a família. Então agora vamos iniciar um evento onde a gente vai apresentar os primos. Então, fulano de tal, filho do fulano de tal, é um garoto bonito, de 13 anos, que gosta de futebol, joga gamão. E eu ia apresentando as famílias. Por quê? Porque nesses 9 anos eles casaram, eles tiveram os filhos e as famílias não se conheciam. E aí eu apresentando as famílias, até que eu apresentei todo mundo perfilado no palco, e eu disse, um só precisa vir. E se esse um vier, não sei qual, o outro certamente virá. Porque o orgulho às vezes impede. E os dois lá? E os 2 lá presentes, um aqui, o outro lá no fundo. Até que o cara do fundo veio, o cara daqui entendeu, eles subiram no palco, se abraçaram, choraram, e são amigos até hoje. E contrataram a gente para fazer a formatura da escola dos filhos, para contar a história da vida deles, para que ninguém na vida repetisse aquilo. Uma segunda história que marcou, a gente fez um programa de inclusão de PCDs, que são portadores de deficiência, e a gente fez uma ação bonita, era uma montadora de automóveis, e o presidente não patrocinava a ideia, ele falava com truculência, eu não quero esse tipo de gente aqui. Inventaram uma lei para poder ter pessoas que vão, colocar minha produção para baixo. Ele era muito resistente a isso. Porém, recursos humanos, diante de uma nova lei, a gente tem que montar um programa, a gente tem que integrar as pessoas. E eu tinha feito um programa também, com o mesmo motivo, para uma indústria farmacêutica. Nessa indústria farmacêutica eu conheci muita gente, obviamente conheci as famílias, tive a oportunidade de interagir com as famílias. E a gente, nesse evento da montadora, a gente trouxe um caso daquela outra empresa para contar o quanto a oportunidade do trabalho mudou e transformou a vida daquele indivíduo, e quem ele era hoje, o que ele fazia da vida, quais os hobbies que ele absorveu, autoestima, um monte de coisas. E a gente fez uma ação muito bonita, mas nesse meio tempo, né, no intervalo entre pesquisa e ação, eu tive a oportunidade de conhecer a esposa do presidente. E a minha diretora do Recursos Humanos fez a ponte, a ligação. E conversando, mas por que ele é tão resistente? E ela disse, nossa filha é cega. Eu acho que ele, talvez por algum motivo, isso seja um bloqueio. Ele não queria ver. Mas a gente pode usar isso, a gente pode explorar, se for de uma forma elegante, então me fala mais sobre ela, né? E a menina tocava um piano absurdo. E a gente faz as ações com músicos no palco, para a gente poder emocionar ao vivo as pessoas. Ela tocaria com a gente, e a gente combinou uma ação, a gente, na verdade, produzia um vídeo com entrevistas. Então, esse menino dessa indústria farmacêutica a gente entrevistou em vídeo, e a gente fez uma espécie de arquivo confidencial na empresa. E, obviamente, todo mundo já chorava com a história, e essa história era lastreada por uma trilha sonora, por um piano que tocava, e foi a menina que gravou. E aí a gente conta essa história, né? Passa o vídeo, a gente, essa ação não está completa, a gente precisa completar a ação. Para completar a ação, um membro a mais, um integrante a mais na nossa formação musical. Queria convidar a fulana de tal, a fulaninha de tal, uma garota linda, esperta, inteligente. Ela entra acompanhada pela mãe, ela senta ao piano e ela toca. E aí o pai levanta de onde está, vem, ajoelha no chão, chora,
e abraça filho. E tipo, aconteceu ali. E isso marcou muito, porque empresa não é só o dinheiro, não é só o negócio, não é o lucro, é a vida das pessoas, né? Sim. As pessoas doam a sua vida a um projeto de uma empresa. Obviamente recebem salário, benefício, mas elas confiam na empresa, devem confiar nos colegas, na proposta de valor da empresa, se a empresa é ética ou não é ética. Tudo isso interfere na qualidade emocional das pessoas. Então, esse tipo de ação em que eu sou envolvido, tipo, me proporciona viver o bastidor de muita coisa, conhecer o bastidor de plantas em Fabris e entender processo de produção. Então, assim, eu continuo sendo um menino que foi numa excursão de escola com 7, 8 anos de idade e viu uma fábrica de vidros. Como é que o vidro e a garrafa era produzido. Eu continuo sendo esse mesmo menino, assim, na minha essência. Toda oportunidade de ir a uma empresa nova, uma fábrica principalmente, faço muita ação para times de vendas, são hotéis bonitos, eventos produzidos. Então, são eventos muito valiosos também. Mas entender a operação, tá? Essa equipe de vendas vende o quê? Para quem e aonde? Eu posso ir junto? Deixa eu ir junto? Eu posso acompanhar um dia, 2, 3? A hora que eu me sentir preparado, eu te apresento um roteiro. Então, os clientes acabam que confiam, obviamente, em mim, né, no trabalho, no resultado desse trabalho. E a gente cria, tipo, vínculo de amizade, aliança, e acaba que a gente ganha mais do que o próprio dinheiro, né? O resultado financeiro, ele acontece, mas o resultado humano acontece também. Então, para mim, é muito valioso isso. E já teve algum que não deu certo ou que você desistiu antes de ir? Então, nunca desisti de ir. Já aconteceu de eu ir antes. Isso muitas vezes, de ficar aflito na antevéspera ou na véspera, ligar para o cliente e falar assim, já estou aqui na portaria, vim para o evento. Não, o evento é só amanhã, ou depois de amanhã. Isso já aconteceu. Teve um caso, esse também é interessantíssimo, eu fiz para uma empresa numa quinta-feira, e às quartas-feiras eu andava de bicicleta num grupo de night bikers aqui em São Paulo. Aí eu fui atropelado. E eu me ralei inteiro, fraturei os 2 ombros, estava todo ferrado. E, mas eu tenho um evento, 7h30 da manhã, eu não posso falhar. Então eu fui pro evento todo ralado, o cliente ajudou a limpar. Nossa. Tipo, escoriação. Nossa. Mas Flávio, você é louco. Eu falava, não podia te deixar nada. Como é que eu vou avisar 11 da noite que eu não virei, né? É impossível. Fiz a palestra com o braço doendo e depois fui pro hospital para me cuidar. Costumo dizer que não dá errado. Porque o cliente, ele brifa, eu roteirizo, ele confia porque concordou com os argumentos. Para o cliente, eu apresento sempre antes. Numa sala de reunião, ele entende, corrige, rota. Então, é muito seguro, tanto para mim, principalmente para mim. O briefing é muito importante, né? O briefing tem que ter muito bem feito, né? Eu sou muito medroso, eu falo, não, eu não posso falhar. Porque se eu falhar, talvez eu tenha uma crise de depressão depois, não sei. Então, não pode. Então, você precisa me dizer antes, está certo, tá? Então, existe todo um envolvimento, uma preocupação com o cliente. Mas já aconteceu, sim, de situações adversas acontecerem nos próprios eventos. Aconteceu de acabar a luz. Teve um evento bacana para uma companhia de água que acabou a água. A companhia de água acabou a água. A gente fez num jardim, 7 da manhã, bonito, nascer do sol. Só que o sol veio forte, né? As pessoas estavam debaixo do sol. E o evento seria um período inteiro, né? De 7 da manhã até perto de 11 horas. E tinham coolers com copos d'água. E as pessoas podiam acessar o copo d'água e beber a água a todo momento, assim. Sentiu o calor, bebe água. E teve um momento que tinha que ter um brinde. E agora é o momento do brinde. Simbolicamente, a gente vai brindar, o copo é de plástico, mas é um gesto simbólico. E de repente alguém grita, acabou a água. Aí vira piada, né? Como é que pode acabar a água numa companhia de água? Né? Mas aí veio o improviso, né? Ninguém nunca te disse que seu corpo, 70% água, brinda com a mão e faz joinha, mas não perde oportunidade na vida, né? Aí, tipo, a galera tira de letra. Mas, tipo, já aconteceu do som falhar, da luz acabar, pegou fogo um evento, a gente foi fazer uma convenção no Nordeste e a pessoa que ligou o gerador de energia, não sei se ligou a fase errada, alguma coisa aconteceu que quando ele ligou, o cabo esquentou. Aquilo virou uma chama e o cenário era todo de plástico, né? Aquela lona adesivada.
e alastrou, pegou fogo no negócio. No meio do evento. Nossa, No meio do evento. E a gente tinha feito o curso de brigadista. Eu já fiz acho que uns 14 cursos de brigadista na vida. Onde tem, eu faço. Sério, de novo, é do andar do prédio, né? No escritório tem curso do andar. Vamos fazer curso de brigadista. E a galera correu e a gente deu conta de apagar o fogo. E foi engraçado porque o cliente pegou o teclado e correu, né? Eu tô carregando o piano. Então, assim, foi um momento tenso, mas foi divertido também. E conseguiu continuar? Aí o cliente, poxa, mas a gente para o evento e encerra, a gente segue, com toda certeza a gente segue. A lição daquilo, né? É a lição, a gente não vai desistir porque pegou fogo, porque esteticamente está mais feio do que estaria. A gente segue, vamos seguir. E foi muito bacana seguir, porque tinham 800 pessoas e todo mundo, não, vamos fazer. Então, assim, a união das pessoas se deu por conta de um relativo desastre técnico, não foi tão grave assim, mas tipo, a galera viu acontecer, a galera ajudou a pagar, e é isso que a gente precisa, da união de todos. Então, valorizou e ajudou no discurso também, no sentimento das pessoas. Então, assim, evento acontece de tudo. Flávio, e na pandemia? Na pandemia, você teve que parar tudo, ou teve algum evento online? Então, fiz pouca coisa online. Eu fiquei muito reticente e resistente de fazer coisas online. Falei, não gosto, tenho medo de câmera. Hoje é o segundo podcast que eu participo na vida. Meninos, sorte. O Wagner, um amigo de uma agência de publicidade, me convidou para o Staluscast. Falei, vamos, né? Não deve doer, né? Eu vou. Isso tem mais ou menos um mês. Coincidiu de você me convidar, estou aqui. Mas na pandemia fiz alguns. A pandemia abriu muito a questão de distância. Preciso que você fale com a América Latina. Eu preciso falar com o Brasil, América Latina e Estados Unidos ao mesmo tempo. Poxa, mas são 3 idiomas, é meio complicado, né? Como é que a gente faz? Mas tem tela, tem legenda, tem tradutor. A tecnologia trouxe solução. E o mais interessante da pandemia é que o tradutor de Libras estava na casa dele, num fundo verde. Eu estava na minha casa, eu tinha uma bancadinha parecida com essa para poder fazer numa bancadinha alguma coisa. Cada um estava num lugar. Mas na pandemia coincidiu de eu ter... eu fiz muita produção de evento, como eu tenho uma empresa de produção de eventos, a gente produziu muita live, essas convenções corporativas, muito treinamento online, a gente foi para o vídeo e para a tela, eu tive que aprender tela. Então eu fiz muita coisa no bastidor, não na frente da câmera em si. Mas algumas empresas me trouxeram demandas muito estranhas, desde homenagens póstumas, para colaboradores. Poxa, você topa fazer uma homenagem para a família do colaborador nesse dia? Lógico, vamos fazer. E festas, fiz muita festa, não só aniversariantes do mês, como é que a gente comemora, né? O cara tá lá na casa dele, é aniversário dele, vamos organizar uma balada de aniversariantes do mês? Vamos. E aí a gente fazia as transmissões, todo mundo, cada um do seu espaço, e a gente colocava artista para cantar, era divertido também. Não foi um período estranho, foi muito tempo, mas eu não embarquei na tela. Eu falei, não, eu sou o cara do ao vivo. E aí, o pouco que eu fiz foi porque o cliente já era cliente. E Flávio, faz para mim, mas para clientes novos, essas coisas todas, eu não quis divulgar. Aí eu fiquei meio redido. Eu acho que a pandemia, a empresa de curso, né, o Ibra, foi tudo para tela. E eu acho que, assim, quase todo mundo foi para tela. Até músico, ficava fazendo live e tal. Mas agora voltou ao que você gosta, né? Que é o ao vivo. Agora, por exemplo, os nossos alunos mesmo estão exigindo mais presencial. E meio que cansou na tela, você não aprende tanto. Então, o pessoal está ou querendo híbrido, assiste, por exemplo, teoria na tela, mas vem aqui fazer prática. Ou só prática, por exemplo, só presencial. Eu acredito que na tua área também é só presencial, né? Não tem... Hoje os presenciais, eles se tornaram híbridos. Então, é uma regra também, assim, fazer o evento presencial para poucos e transferir para a rede. Então, a gente também faz muito evento que tem essa dupla demanda de atender público presencial, mas também atender público de tela. E aí a gente foi se especializar em tela, né? Entender televisão, que a gente assiste, né? O Fausto Silva, a tarde toda, no domingo. Mas por que a gente assiste? Porque são quadros.
Então, é a tecnologia dos quadros. É um quadro curto, ele é breve, muda o quadro, muda a estética, muda a emoção, muda o momento, muda tudo. São 5 horas de programa, mas não são 5 horas de um mesmo programa. Então, como a gente tinha a oportunidade de fazer roteiro também, e criar as coisas para o bastidor, poxa, é alguém que vai tocar lá na frente. Mas vamos facilitar a vida tanto da pessoa que vai entregar e vamos facilitar a vida do povo que vai assistir. Então, eu tenho amigos de TV, a gente foi para Guarapiranga, essas lives que são trancadas em estúdios, a gente fez algumas. Mas a gente fazia muita coisa ao ar livre. Não tinha problema da contaminação, existia o distanciamento, a gente respeitava tudo isso, todos os testes. Mas a gente colocava equipes de reportagem, com pontos em lugares distantes. E a gente simulava programas de praia, a gente fez coisas muito bonitas, muito legais, fora de um estúdio ou fora de uma sala. Então, para as pessoas era hiper interessante. Porque a pessoa falava andando, caminhando na orla da praia, entregando um assunto. Eu faço muita palestra em pé. E as pessoas, mas o que é isso de palestra em pé? Eu tenho uma amiga que trouxe para o Brasil uns fones de ouvido, que são incríveis e são Bluetooth. Então a gente consegue fazer festa silenciosa, por exemplo, com a banda para tocar, os instrumentos todos plugados, aquela guitarra fazendo baixinho, no fone é a banda tocando. Mas no ambiente a gente não tem esse tipo de ruído. E como a gente consegue caminhar com isso, poxa, a gente vai colocar 800 pessoas, a gente vai para um hotel de convenção, que é um hotel fazenda, por exemplo. Vamos tirar o cara da sala, vamos usar a estrutura, vamos criar uma trilha, não é uma trilha de informação, as pessoas falam muito na trilha de informação, então vamos fazer uma trilha de entendimento sobre este assunto, com tantos steps, estágios, eu vou falando e liderando uma turma e a gente cria atividades no caminho. Todo mundo de fone e eu com o microfone sem fio. Por exemplo, 800 pessoas, 800 fones? Sim, 800 fones. Caramba, é muita coisa. Não, os eventos são grandes, a estrutura... Investimento pesado. Pesado. Tudo isso daí não dá problema, não deve ser fácil não. Então não dá problema, é muito interessante. A tecnologia está muito... eu posso dizer que assim, para que a pandemia serviu para mim? Eu tive tempo de ler todos os manuais de instrução de todos os equipamentos que existem num evento ou numa situação de evento. Então, eu tenho um amigo que tem uma empresa que é parceira da gente na infraestrutura. O que a gente vai fazer? Vamos ler manual. Então, a gente criou essa aliança, eu e ele, para a gente poder ler manual e entender todos os recursos possíveis. Por quê? Num evento de auditório, por exemplo, eu gosto muito de brincar com isso. Geralmente, a gente tem 2 caixas de som mirando as pessoas. Qualquer um que fale em qualquer microfone, o som só sai nas mesmas caixas de som. Mas por que a gente não pode ter som saindo nas caixas da frente e colocar outras 2 caixas atrás e fazer com que o som venha ao contrário algumas vezes? Por que a gente não consegue fazer e a mesa de som permite um botãozinho, chama PAN, é hiper simples de fazer, jogar o áudio para cá e jogar o áudio para cá? Porque quando a gente está tocando, a gente tem violino aqui, violão lá, a gente tem teclado no outro, a gente faz o som girar na sala. Então, a gente consegue ter assim, uma multi-estímulos sonoros. E eu gosto muito de esconder caixa de som quando eu vou falar sobre compliance, que é a história da regra, né? O certo e o errado. Então, isso me permite, por exemplo, explorar o certo, o errado, o anjinho e o diabinho. Então, a gente esconde caixas de som no meio do auditório. E eu estou lá falando aqui nas caixas comuns, por exemplo, a gente não pode vender benefício, gente. Tá na regra, não, tá na lei, isso é crime. E de repente no mesmo microfone, e aí cara, você vai ou não vai vender? É hoje que a gente vai fechar o negócio. Isso está acontecendo numa caixa de som, parte da plateia pula de susto porque o som sai de repente, e aí volta para uma outra caixa de som que fala, cara, o professor tá falando lá na frente, cara, acabou de falar que isso é crime, você acha que eu vou fechar esse negócio com você? Pô, mas não vai dar nada, mano, ninguém vai ver, ninguém vai entender, e a conversa tá lá na sala. Aí de repente a conversa volta para mim. Então tem uma conversa paralela na sala, eu não estou entendendo o assunto, mas você consegue fazer com que as pessoas tangibilizem os próprios pensamentos ou os julgamentos, porque as pessoas estão julgando e condenando o tempo inteiro. Então a gente usa tudo, a ideia é buscar recurso e usar em nosso benefício. A gente foi ver pesquisas de neurocientistas, por exemplo, que afirmam que se a sala está amarela, a cor amarela, e a informação é técnico-numérica, uma informação mais racional, as pessoas vão fixar 8% a mais de conhecimento, memorizar, gravar, fixar mais. Por quê? Porque a luz amarela ativa uma região do cérebro que faz com que isso aconteça. E a gente lê aquilo e pensa, poxa, por que não trazer isso para o nosso modelo de difusão de conhecimento?
Aí os meninos tocam muito bem os instrumentos. Poxa, por que não trazer um instrumento novo para a gente poder ter um timbre novo e um tempero novo? Eu contei aqui fora, né? Não contei aqui ainda, sobre uma ação que a gente fez para deficientes auditivos. Poxa, mas você fala, eu não entendo Libras, eu sei isso, que acho que é Olá. Como é que você vai falar ou fazer uma ação com músicos tocando música ao vivo, né? Tocando junto, né? Sensibilizando, com toda a sonoplastia acontecendo, se eles não ouvem? Tá, então a gente vai entender física, a gente vai ler pesquisas, a gente vai lá para Campinas, na universidade, a gente vai entender acústica. Aí, de repente, a gente teve a ideia de parafusar alto-falante em banquetas, e a gente construiu, a gente fez a marcenaria de 70 banquetas. Eu contratei 4 tradutores de Libras para trabalharem ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. Então, um ficava comigo e eu chegava perto das pessoas, ela podia não perder o foco do Flávio e ela tinha alguém traduzindo alguma coisa aqui. Mas se ela olhasse para a banda, tinha um cara lá. Se ela olhasse para a tela, tinha um cara do lado da tela. Então, a gente fechou todos os ângulos possíveis de visão. Então, toda a cobertura foi feita e a gente fazia com que as pessoas vibrassem. Dizem que, biologicamente, a gente não nega a música, porque as nossas células são como um diapasão. Diapasão é aquele instrumento que a gente bate na mesa, faz... A gente tem um Lá em 440 Hz, a gente vai lá e afina o violão num Lá em 440 Hz, mas existem 326 Hz, 860 Hz, existem muitos Hz. E nesse campo disponível, né, de recurso em Hertz, entender tristeza, entender alegria, entender felicidade, entender realização, entender nas próprias trilhas dos filmes. A gente não toca música de ninguém, a gente compõe as trilhas, então tem uma coisa autoral também que pra gente é um desafio, mas contextualizar aquela emoção a partir de timbres e de instrumentos. Essa é a primeira, para mim é o mais bonito, é o mais interessante do que eu faço. E eu brinco com os músicos, né? Porque vocês são a minha caldeira. Vocês estão tocando os instrumentos para incendiar o Flávio, e o Flávio tem a responsabilidade de incendiar aquele público a partir daquele assunto. E geralmente os assuntos são chatos. A missão da empresa, não vou talvez lembrar a frase toda, mas é cativar audiências empresariais a partir dos assuntos mais chatos, árduos, monótonos, cansativos, enfadonhos, tediosos, azucrinantes e maçantes, maçantes e sacais, que sua empresa necessite disseminar. Então, vem demanda de código de conduta, de manual de instrução de produto. A gente precisa ensinar a rede de varejo a vender essa televisão. Eles precisam entender todos os recursos, a tecnologia do AMOLED, do OLED, do QLED. Então, ensine isso para a força de vendas. Então, como é que você transforma um assunto tão chato, né? De um fluxo, um processo, de um controle remoto, de um caminho? Como é que a gente cria algumas explicações, se não são todas, mas para quê? Para que o vendedor tenha habilidade lá na ponta de simular alguns resultados na tela do aparelho. Poxa, eu quero esse aparelho para mim, então eu preciso aprender. Então, a ideia é sempre facilitar para a audiência. Você tem que ir a fundo de cada assunto, né? Sim, então, aí eu imagino que seja muito difícil isso daí, porque assim, você está falando de uma tela AMOLED, você está falando do agronegócio, você está falando... Sim. Então, assim, você tem que manjar de tudo. Então, não de tudo. Eu preciso emocionar as pessoas naquele tempo a partir de um assunto que pertence a elas. Mas existe também a questão do assunto passar a fazer parte da minha vida também. Porque eu me dou, eu gosto, eu sou nerd. Eu quero aprender tudo sobre aquilo, eu quero entender os drones na plantação, e como é que eles dispensam, não agentes químicos hoje em dia, mas uma população de insetos. Para quê? Para que esses insetos tragam ali dentro deles alguma coisa que mate a praga, de maneira biológica. Nossa, mas isso existe? Eu fico encantado, porque assim, todo dia eu me encanto com o negócio de um cliente meu. Então, para mim, é mais uma atividade de encantamento. E eu me debruço sobre esse encantamento, então aprendo sobre o negócio deles. E quando o cliente permite, eu vou lá na ponta. Então, eu já comprei compras numa rede de marketplace e acompanhei o produto, né, da tela até a porta de quem comprou. Então, eu participei de todos os estágios logísticos daquela operação, para entender que dá trabalho, para entender que tem pontos críticos, que talvez existam problemas. Eu gosto, assim, é minha cachaça, como assim, dizem, né? Porque, quer ver, voltando no exemplo lá das telas,
Os caras estão lá imersos naquilo, eles sabem como que funciona a diferença de AMOLED do que LED, eles sabem toda a diferença. Aí se você chegar lá sem saber toda a diferença por menor, acabou o interesse deles. Sim, e conhecer o produto do concorrente também, que não é só o dele. Acabou o interesse deles. Você tem que entender o do concorrente também. Sim. Por quê? Porque tem um impacto colateral disso, daquilo, e o nosso não tem, isso é um benefício, é uma vantagem. Então a gente tem que aprender a vender. O ambiente, Então eu costumo dizer que eu sou um bom vendedor dos negócios dessas empresas, né? Então é vender o projeto da empresa. Qual é o projeto que eu preciso vender? Aí tá, vamos entender o projeto. E assim, diferente do palestrante, né, que tem mérito por ter feito algo inédito, incrível e falar sobre as experiências que eles viveram, e pelas realizações também colecionaram, assim, eu não fiz grandes coisas, né? Eu não conquistei, eu não subi o Everest, eu não fiz uma viagem incrível, eu sou um menino do bairro, gosto de andar a pé, eu gosto das pessoas, do dia a dia, eu gosto da cidade. Então, assim, para mim também é uma aventura, né? Poder viajar e conhecer lugares a partir dessas demandas desses clientes. Mas o que eu fiz de interessante, né? Para ser diferente num podcast, por exemplo? Eu faço um trabalho diferente para o meu cliente, isso eu faço sim. E os resultados são interessantes, eles acontecem. Então, a gente estava na 4ª posição num ranking e a gente chegou à 1ª posição em 2 trimestres no ano. A gente não ganhou e não lucrou o ano inteiro, mas em 2 a gente teve a chance de disputar a liderança. Eu já fiz convenção de empresa, por exemplo, para reconhecer o mérito do concorrente. E aí a força de vendas fica brava. Mas você está fazendo... E eu, assim, bem do concorrente. Eu fiz um evento para falar só bem do concorrente. Como assim? Você vem falar do concorrente aqui dentro? Nossa, imagina essa situação, né? Porque você cria ruído. E o negócio é criar ruído. Eu dizia, mas os caras estão dando um baile em vocês. Eles não merecem aplauso? Uma salva de palmas para eles que estão dando um baile em vocês. Aí você mexeu com a motivação deles, né? Do céu. O que vocês vão fazer para mudar? Eu tenho uma ideia. Então, ok, tudo isso é muito bem planejado. Eu fiz uma ação de 3 minutos numa empresa de sabão em pó. Foram 3 minutos. Essa marcou minha vida também. Flávio, você só tem 3 minutos. Tá bom. E qual é o briefing, né? Qual que é a necessidade? A gente tem um desperdício de 1.222.000 embalagens de papelão. Eles chamam de cartucho. A gente tem esse desperdício no ano aqui. Cai no chão, coloca errado na máquina. Algum problema acontece. Às vezes a máquina tem um problema, não é culpa do funcionário. Mas a gente tem esse desperdício, a gente precisa reduzir isso urgente. 3 minutos. Eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer em 3 minutos? Né? Aí eu pedi para eles montarem um display, montaram uma estante, um display com as embalagens. Eu entrei no auditório, fiz 1 minuto de silêncio antes de começar. Pensei, gastei um dos 3 que eu tinha em silêncio, né? E o cliente incomodado. Aí, de repente, eu comecei observei o display, eu peguei uma caixa na mão, esmurrei, rasguei a outra, cuspi na outra. Os caras ficaram possessos. Você é louco, você quer fazer isso, se afronta dentro da nossa empresa. E eu calmo. Peguei no chão um passador de slide, olhei para a tela com muito carinho, apertei o botão e coloquei o número 1.222.000 embalagens que vocês estão cuspindo, pisando, jogando fora. Eu rasguei 7 e foi planejado. Jamais faria isso da vida. Você devia estar bravo com um colega que está sentado do seu lado. A bronca veio, o silêncio vem, e depois que o silêncio vem, aí cabe tudo. Então, vai depender muito do que o cliente precisa, do que quer. Então, para que a gente pense, sou eu e mais alguns meninos, para que a gente pense nas soluções, né, criativas que caibam e façam... E você já foi convidado para trabalhar numa dessas empresas, trabalhar mesmo, sendo executivo, alguma coisa assim? Não, eu já fiz como voluntário, temporário. Eu já trabalhei em empresa para entender o negócio dele. Então, eu fiz curso de integração, participei bastante em algumas empresas, trabalhando, sim, na função do público com quem eu conversaria. Mas fazia parte da experiência para poder entender o negócio. Mas CLT, contratado, não. Assim, às vezes eu penso, né? Eu faço um negócio tão diferente. Será que eu não deveria ter um emprego mais comum, sei lá? Tipo, escolher, né, de todas as profissões. Eu costumo dizer que eu sou apaixonado pelas profissões. E entender que, mas você faz... Falei palavrão.
É isso que eu faço da vida, tipo, encantar as pessoas pro negócio delas, né? Me emocionar com as profissões dos outros. E eu fico triste às vezes, poxa, eu não tive tempo de viver aquela profissão como eu deveria. É interessantíssimo. Conheci o trabalho de um geólogo, de um engenheiro de tráfego, de um operador de linha numa fábrica de cerveja, de processo de fabricação de aeronave e helicóptero. É encantador, né? Você queria fazer isso da vida todo dia. Eu me apaixono muito pelo negócio deles e eles às vezes não gostam do que fazem, porque não fazem o que sonharam fazer. Mas fazem algo muito legal para a vida de um monte de gente que observa de fora. Então ele precisa entender que ele também tem valor e que ele precisa reconhecer mérito no trabalho. E às vezes o trabalho é árduo. Ele é operador de linha numa fábrica, e ele fica 8 horas de pé num corredorzinho, cheio de óleo no chão, o pé escorrega, protetor auricular, máscara, óculos, face shield. É difícil. Sim. Ele está ali naquele universo e o mundo acontecendo em volta. Corre risco de se distrair, corre o risco de se acidentar, de perder a mão. Então a ideia é sempre levar com bom humor, né? Uma boa mensagem de uma maneira muito rasa e muito simples, para que qualquer pessoa, em qualquer nível de instrução, entenda e se apaixone por aquilo. Então esse é o barato de trabalhar comigo, assim, é contratar um cara que vai se apaixonar pelo negócio, independentemente de ser remédio ou porca de parafuso, assim. E você tem algum conhecimento de psicologia ou também foi da vida? Então, eu estudei 2 anos de psicologia num curso universitário, mas não fui adiante. Faculdade mesmo? Mas assim, foi logo no começo dessa atividade. Eu vou fazer psicologia, acho que cabe. Que cabe mesmo. Mas aí as demandas me tiraram da rotina da faculdade. Eu viajava muito, faltava muito na aula, aí não fui adiante com a psicologia. Mas a ideia é sempre brinco, né? Ser uma esponja, né? Ser um bom ouvinte. Porque não é só o que o Flávio acha. Existe uma adequação do que o Flávio faz, ou de como o Flávio acha, ao perfil do executivo, do líder, daquela área, daquele negócio. Porque não é porque é aquela empresa que todo líder, por exemplo, entende o negócio da mesma maneira. Cada um entende de um jeito. Aí eu brinco, né? Quando eu atendo essa empresa, eu não atendo essa empresa. Não, eu atendo uma operação lá na ponta, em fazendas. Por quê? Porque é um programa de café sustentável que acontece lá, com o produtor ao lado dele. Eu preciso conhecer quem é que faz a interlocução entre empresa, quem são esses agentes. Então, os negócios, eles estão espalhados. Então, para mim, as distâncias atrapalharam a questão de vincular, né? A faculdade, a continuidade do curso. Mas, assim, aprendo todos os dias coisas bastante diferentes. É bem interessante. Aproveitando para falar, a gente está aqui nos estúdios IBRA, né, Duca? Isso. E o que é o IBRA? O IBRA é na verdade, uma escola, né, uma empresa de cursos. O IBRA tem cursos desde pós-graduação até cursos livres, cursos curtos, cursos mais longos, que a gente chama de extensivo, né? Então, você quer conhecer o IBRA, como é que ele faz para conhecer o IBRA, Duca? Você pode entrar no site ibravet.com.br. Lá tem os nossos cursos, você vai conhecer melhor o IBRA, porque ter o IBRA no currículo faz toda a diferença. A gente tem que fazer o nosso trabalho. Tem que fazer o merchan. Tem que fazer o merchan. E é interessante que, assim, o mercado VET, para mim, é recente. Ah, é? Tem 2 meses que eu experimentei 2 oportunidades. Uma para lançar um produto de nutrição médica especializada VET. E fiz um evento de uma associação, um grupo de profissionais que envolve, né, desde médico veterinário ao CEO de uma indústria de nutrição animal. Então, assim, para mim é algo que, assim, é um mercado novo que se abre para mim. E como vocês gostam, né, são apaixonados, assim, tipo, não é uma profissão, assim, é um estilo de vida, é um modo de vida, a paixão pelo animal. Sim. São mães pets, pais pets, né? Você é pai de pet. A questão do tutor, né? Tipo, a gente fez um evento nesse lançamento, a gente tinha, os vets vieram juntos com os tutores. Então foi um evento, nossa, esse evento é bom para cachorro, eu brincava, né? As pessoas riam. Mas, assim, é um universo que para mim se abre. A gente nunca teve bichinho em casa, minha mãe nunca permitiu. Então, nem agora você tem? A gente viaja demais, não vale a pena. Nem planta sobrevive, é triste dizer.
Mas eu tenho maracujá na varanda, tá dando maracujá, então isso é um grande feito. Mas não dá tempo, e é apaixonante, né? Assim, é um universo apaixonante. Saber que o bichinho que a gente ama está doente, precisa de um cuidado. Qual cuidado, né? Então, eu descobri que existe endoscopia para cães e gatos. Existe tudo. Assim, são seres vivos, né? Assim, é um espelho, né? Muda operação, muda organismos, mas é coração, é pulmão, é sentimento, é tudo... É tudo junto e funcionando ao mesmo tempo. É verdade. E é um campo gigantesco para você. Porque, assim, a medicina veterinária não é só o pai de pet e mãe de pet. A medicina veterinária engloba tudo que você imaginar que é de origem animal. Então, por exemplo, você comeu um peixe, tem um veterinário por trás. Aquele carimbo do CIF, quem carimba ali é um veterinário. Então, você vai acabar entrando em várias indústrias gigantescas, indústrias de reprodução, indústria, até a parte de competição, de equinos, até de cães, tudo. Você vai ver, é um campo gigantesco. Vou adorar. Gigantesco mesmo. Não é só... Porque eu estou falando isso porque, assim, fica a impressão que veterinário trata de... Eu cuido de cachorro pequeno, tá? De animal pequeno, de gato, dos pets mesmo, né? Mas, nossa, o que tem de veterinário por aí cuidando de outras coisas que a gente nem imagina. Ortodontia em girafa. Aí você fala, uau, mas são seres vivos, são bichos. Sim, a gente, por exemplo, conversou com o Rodrigo Teixeira. Isso. Que ele é responsável pelo zoológico lá de Sorocaba. Inclusive, eu estou para ir para lá, tenho que pegar o e-mail dele com você. Do zoológico de Sorocaba. E, nossa, ele falou tanta coisa assim, isso que você está falando, né? De animais de grande porte, que eles cuidam, de pesquisa que é feita, um monte de coisa legal. Então, você vai ver, você entrou nesse campo, você vai... Talvez eu mude para o interior, então, e desista da cidade. Mas é um campo apaixonante, é muito bonito. E uma coisa que você falou, né, que você viaja muito, que é até um conselho que eu dou, se você não fica em casa o dia inteiro, não tem animal. Porque, principalmente cachorro, o gato até ele consegue ficar sem você, agora o cachorro não consegue. E eu te falei aqui antes da gente entrar, eu falei que o primeiro portal veterinário aqui do Brasil foi o Redvet, que hoje ele faz parte do Ibra, mas ele era meu antes, né? E lá tinha, escolha o seu animal, era uma pergunta. Escolha seu animal, diga como é a sua vida, tal, que eu te falo qual animal que você deve ter. Aí o pessoal colocava, eu fico o dia inteiro fora, não sei o que, tal. Que animal que eu posso ter? Eu falava um bicho de pelúcia. Aí deu tanta briga que eu tive que tirar essa sessão de lá. Porque, poxa, o pessoal pega um cachorro, vai colocar dentro do apartamento, aí sai de casa às 8 da manhã, volta às 8 da noite, e aí volta cansado, manda o cachorro ficar no sofá, porque não quer brincar com o cachorro. É melhor um bicho de pelúcia. Estilo de vida também, no final de semana, às vezes quer sair, quer viajar sem... Também tem isso. Tem gente que viaja muito, como você falou. Onde você vai deixar o cachorro? Né? Então, vou deixar com a minha mãe. Ela quer? Ela quer ficar? Aí, meu cunhado tem cachorro, é um ser que te ama. A relação é muito, muito próspera. Não é nem próxima, ela é próspera. A afetividade é absurda do cão com o dono, no caso dele, que é um cachorro. E é bonito de ver. E a história de entender que o líder da casa é ele, não a esposa dele. Então ele responde os comandos, ele é adestrado. Então, mas qualquer oportunidade de estar junto, recebendo carinho e interagindo, o cachorro pede brincadeira o dia inteiro. É muito interessante. Ele traz na boca um cobertorzinho e fica chacoalhando para você ficar achando. Ele quer brincadeira, ele quer estar do seu lado, ele te quer por perto. É muito bonito, a relação é muito legal. É uma relação afetiva mesmo, né? Bem bacana. Eu tenho uma cachorra que eu falo que ela é estragadinha, que ela veio com muitos problemas, né? Era para ser uma cachorra normal e ela veio com mas muitos. Imagina tudo que é problema que você imaginar, ela tem. É problema congênito mesmo, né? Mas eu falo, ela caiu no lugar certo. Ela veio, eu acho que alguém lá em cima mandou para o lugar certo, né? E a minha missão é cuidar dela, né? Enquanto ela estiver viva, eu vou cuidar dela muito bem, né? E é um aprendizado. Para mim, até, eu estou há 32 anos no ramo, né? Está sendo um aprendizado. Que tem coisas assim que eu falo para o cliente, você tem que pingar colírio. Só que eu não penso como é difícil pingar o colírio. Hoje eu tô vendo como é difícil, né? Então, para mim, vai estar no aprendizado, é bem legal isso daí. Mas voltando ao seu ramo, né?
Você falou que tem uma produtora, né? É isso que você falou? Sim, de eventos. Tá. E essa produtora é o quê? A gente oferece a infraestrutura dos eventos, caixa de som, tela, projetor, lâmpada, luz. A gente monta as estruturas desses eventos. A produtora chama Shows, com Z no final, Show Z. A gente pronuncia Shows, que é como a gente gosta, .com.br. Aí as pessoas podem ter uma dimensão, mas são palcos, estruturas para esses eventos. Então, eu começo montando o evento, a minha trajetória profissional é essa. Passo a ser palpiteiro no fundo da sala, a partir de coisas que não me pertenciam, ou que eu não tinha nenhuma razão de comentar, do atrevimento, a oportunidade de traduzir e interpretar palestras para públicos, entendendo tanto o negócio da palestra como o negócio do cliente. E aí passei a fazer também sozinho, né? Mas discutir o método. Poxa, o método é chato, deixa eu fazer de uma forma mais interessante para quem assiste. E aí fui acoplando essas tecnologias todas. Então, essa é a trajetória. Mas o evento é a produção do evento, é caminhão, é case, é fio, é tomada. Mas isso daí é toda produtora. Sim. Tá. E outros eventos, assim, que não tem a ver com o seu ramo de negócios? A sua empresa também faz, assim, alguém quer fazer um show, uma peça de teatro, alguma coisa desse tipo, pode contratar, então, que também faz ou não? É só... Então, se for dentro do ambiente corporativo, sim. A gente tem trupes de teatro e empresa. Flávio, a gente precisa iluminar o palco, a gente precisa ter sistema de som, mas é corporativo, sempre corporativo. Nada aberto para público que não seja funcionário daquela empresa. Tá. Então, agora, voltando ao que você falou, que você faz a interpretação de uma palestra, né? Por exemplo, eu vou dar uma palestra lá sobre fisioterapia veterinária. E aí você vai ajudar a fazer... Você faz um meio de campo, é isso? Com a plateia? Como é que é isso daí? Então, no assunto específico, eu comecei fazendo de palestrantes, que são palestrantes de carreira. Então, eles escrevem livros ligados à gestão, liderança, motivação. Então, cada um tem um tema e usa um pano de fundo a partir do tema. Então, uma pessoa que eu acho assim, maravilhosa é o Amir Klink. E ele viveu uma experiência, ele atravessou o oceano, né? 100 dias entre céu e mar, acho que foi o tempo que ele levou, é o título de um livro dele. Então é apaixonante. Uma canoa, né? Tipo um barco assim. É um barco grande, assim. Grande, bem. Tipo sim, canoa, mas foi a remo. Então não tinha motor, né? Então, assim, é apaixonante você ouvir a história dessa pessoa, mas como é que a gente faz uma alusão desta viagem, desta odisseia, a algo tão prático e raso, que é tirar pedido, vender e... então, a ideia era transformar, fazer uma releitura, releitura acho que é um termo bacana, da atividade profissional de todo mundo, para dizer que existia mérito e beleza desse jeito. Aula médica, quando a gente lança algum produto, alguma coisa nesse sentido, os clientes pedem para a gente fazer alguma coisa. Então, desde show sertanejo, como eu cantei paródia aqui, teve cliente que pediu pra gente poder... eles gostavam dos Minions, aquele personagem de desenho animado, e a gente redublou o filme para um evento só. Legal. Então, aconteceu uma vez, aquilo se autodestruiu depois daquele evento, foi uma aparição daquilo. E foi muito interessante, por quê? Porque eram os personagens, a gente tinha todo o enredo do desenho animado, e como é que a gente transforma isso numa situação que ilustre um agente de bypass para paciente hemofílico. Muito doido, não, vamos fazer. Então, o personagem, um filme, meu malvado favorito, e a gente criou o meu bondoso predileto. Então, a gente fez uma alusão ao tratamento deste produto. Então, eu vivo essas experiências, mas ajuda executivos, alguns executivos me pedem, Flávio, você me ajuda? Via de regra, presidente de empresa ou diretor de departamentos. Mas que eles pedem? Eu preciso fazer o discurso do IPO. Eu preciso me preparar para este evento, eu preciso dar a notícia, eu quero que a notícia seja bem recebida por todos. Então, eu ajudo nessa preparação e nesse tom de voz, tá? Então, nessa situação, a gente pode agir desse jeito. Não é oratória, não é um curso de técnica de oratória, não. A gente vai montar um espetáculo, uma peça de teatro, que não é teatro, ele não está lá encenando, ele está lá existindo. Mas vamos organizar um roteiro com começo, meio e final feliz. Para quê? Para que você consiga apresentar estrategicamente isso para um grupo de investidores, faça melhor a venda da empresa e dos benefícios que ela vai entregar, não só em lucratividade para o investidor, mas em benefício para a sociedade. Então, ajuda os executivos a contextualizarem as histórias deles. Você é um facilitador da mensagem. Sim, é um comunicador, né? Aí você pode
tem que encarar um problema sério, o medo. O medo não teu, Sim. dessa pessoa. E aí? Então, eu costumo brincar, né? Que o medo ajuda também. Cada pessoa tem um estilo de ser e existir. Aquela pessoa, essa pessoa ela é extremamente tímida e ela é dura, então a gente vai usar essa dureza dela em benefício dela. Para ela não ser diferente do que ela é. Então, eu não quero transformar ninguém num popstar. Não é esse o trabalho, não, é dentro da sua dureza, como é que a gente pode usar isso como um benefício para quê? Para que a gente faça e organize uma apresentação totalmente dura, mas que a gente traga humor, por exemplo, para essa dureza. E as pessoas falam, poxa, mas foi tão bem apresentado que você usou um talento pessoal, uma característica sua para falar bem de uma coisa, mas você foi muito bem, você, transcendeu, e eu brinco, poxa, mas... A pessoa vai continuar sendo ela, é ela sendo ela. A gente não mudou a pessoa, a gente mudou, digamos, a abordagem e a utilização daquele tipo de ser, aquele estilo de vida, aquele estilo pessoal para uma apresentação. Então a gente acopla coisas. Então eu gosto também, é um baita desafio. Assim, a ideia é que a boa comunicação aconteça, a ideia da facilitação. É um termo bonito também para me ajudar a defender o que eu faço. Interessante. Eu vou te falar o que eu faço, porque eu dou palestras, né? Me chamam para palestra acadêmica, essas coisas, né? E lógico que no começo, digamos, há 30 anos, eu era um moleque que morria de medo de subir no palco. Eu era muito tímido na infância, na adolescência, extremamente tímido. E eu venci essa timidez aí com algumas técnicas que eu mesmo inventei. Só que assim, quando eu ia dar palestra, aquela adrenalina soltava, gelava a barriga e eu já ficava meio assim, né? Mas eu fazia palestra, tudo. Aí eu comecei a fazer o seguinte, antes de dar palestra, eu imagino a palestra inteirinha, eu dando um show na palestra. A palestra indo super bem, eu falando super bem, não sei o quê. Aí na hora que eu vou fazer, eu faço igual. Então eu imagino antes. E uma coisa que é importante, que eu aprendi com o Steve Jobs, é você se preparar muito antes, se preparar bastante. Então, você pode ver, e como que eu aprendi isso? Lendo o livro dele, eu fui acompanhando, porque ele falava assim, porque no livro falava, teve o lançamento do Mac, não sei o que lá. Eu ia no YouTube e procurava o lançamento. Aí eu achei interessante, assim, porque ele coloca o PowerPoint, mas ele não olha nenhuma vez para o PowerPoint. Ele vai só mudando e falando com a plateia, e não tem nada na frente dele, ele não tá... E ele não erra nenhuma vez. Quer dizer, o cara se preparou pra caramba. Aí eu falei, então o segredo é esse, é se preparar, imaginar como que você vai estar, né? Conhecer assunto. Conhecer bastante o assunto, imaginar que você vai super bem, que aí você vai. Aí vai tudo bem. Claro que assim, você vai dar uma palestra para 500 pessoas, vem um friozinho na barriga, não vou falar que não. Todas as vezes vem. Mente quem diz que não sente isso. Eu estou habituado a fazer. Não. Até no meu caso, como eu faço uma ação diferente para cada empresa, eu estou fazendo aquilo pela primeira vez. Sim, de novo. Pior, né? Não é só entrar no automático e sair tagarelando, né? Eu gosto muito da coisa do tagarelo. Não sou tagarelo. Não vou tagarelar alguma coisa. Então, o medo sempre, estado de espírito, pânico, reação física, acontece. E é bom para você não fazer besteira. Sim. Quando você tem medo, você se antecipa ao risco, né? Então, não corra o risco. Então, o risco de roteirizar antes, aprovar com o cliente, confirmar antes, isso é importantíssimo. Mas as pessoas, eu costumo dizer que as pessoas não sabem o que fazer no palco. Então, existe muita dificuldade. A Bruna, que eu citei anteriormente, que faz a palestra do Como Conviver Bem com Pessoas que Você Não Suporta, ela tem um curso de oratória para executivos. A gente não sabe o que fazer com a mão. Sim. Segura uma caneta, só isso já te ajuda. Você vai ter que segurar um microfone, né? Você vai segurar uma caneta aqui, você não vai fazer tanta loucura, mas se o braço estiver solto, ele fica livre, e aí você não tem noção de tempo e espaço. Então ela te dá essa percepção corporal, é muito incrível, assim, que existem profissionais para diferentes áreas, e dentro desse universo existem pessoas que te preparam de verdade para você ter essa consciência corporal, entender não só do assunto, mas entender como se colocar diante da plateia, que tipo de ergonomia, tem ciência por trás de todas as coisas, isso que é muito bonito. Eu estudei bastante linguagem corporal, justamente, por isso até eu comentei, né, é uma parte que eu gosto de estudar como hobby, né, linguagem corporal, arquétipo, tudo isso. Mas a parte da linguagem corporal para dar aula, justamente para você saber em que momento você tem que fazer uma piada, em que momento você tem que aumentar a voz, baixar a voz,
porque depende de como os alunos estão. Você vê a posição deles, do corpo, o jeito que eles estão, você fala, tá no momento de eu dar uma relaxada aqui. Tá no momento de eu fazer, Sim. aí conta uma coisa, todo mundo ri, pronto, relaxou. Aí você fala alguma coisa que é mais difícil de guardar, aí o pessoal guarda. Então isso daí é tudo técnica, né, que você tem que passar para as pessoas. E é de oratória, mas não é de oratória. Cada dia a gente aprende uma coisa nova, assim, é muito interessante. E hoje, cada dia as dificuldades aumentam mais. Porque hoje, se a gente não fala só num evento presencial para as pessoas que estão ali, a gente tem que falar para as pessoas que estão em casa também. E a gente precisa olhar e interagir com essas pessoas, a gente precisa colocá-las no contexto, elas precisam se sentir fazendo parte, seja em casa ou no auditório, de algo, que esse algo foi planejado. Então, você tem essa questão hoje de dividir muitas, as atenções. Hoje está na moda esses eventos de arena, que o palco é no meio. Aí você tem plateia aqui atrás, você tem que dar conta de todas essas plateias ao mesmo tempo. Legal também. Isso é complicado. Então, as pessoas vão mudando, né? A cultura das pessoas muda, a juventude vem, inova, renova, aliás, e a gente vai acompanhando esse tipo de evolução. E esse choque de gerações? Porque você está fazendo um evento para 800 funcionários ali. Ali tem desde estagiário, né, menor aprendiz, até um diretor bem experiente, né? Então, como você tenta adequar para um mesmo público, no mesmo evento, para pessoas tão diferentes? Então, as pessoas precisam se ver inseridas no contexto daquilo que eu estou propondo. Então, por isso que, para mim, é muito importante ir antes, passar o crachá na portaria, entrar, cumprimentar as pessoas, conhecer. Então, eu já vou pré-preparado, né? Eu faço uma pesquisa de pré-satisfação, no modo que eu apelidei, mas eu vou conhecer as pessoas, eu vou entender quem é a plateia. O cliente me conta, Flávio, não dá tempo, você não vai ter esse tempo, mas quem estará lá? Tais pessoas com esses perfis. E aí, como a gente faz isso há muito tempo, a gente já entende, né, que uma pessoa tem uma expectativa em relação ao futuro dentro da organização. A outra pessoa está lá há 40 anos, ela tem uma expectativa absurda em relação à aposentadoria. É outra pegada, eu não vou comprar novidade, eu não quero uma coisa nova, eu não quero mudança. Eu não vejo benefício nisso. O mercado existe assim há tanto tempo, não vai mudar, mas mudou. Isso que deve ser o pior, né? A pessoa que não quer mudar porque está acostumada com o mercado e acha que ele vai ser sempre... E o mercado é dinâmico. Dinâmico, muda tudo. E as pessoas precisam mudar. Então, a ideia é, obviamente, entender todos os pontos de vista e fazer a partir do sapato deles. Então, quando eu trago não a pessoa, ou trago até a pessoa, não posso trazê-la no palco e falar da vida dela, posso fazer uma alusão àquela pessoa sem conhecê-la, mas quando eu trago o ponto de vista de cada uma dessas pessoas ou desses focos de atenção, tá falando de mim, ele não é leviano, ele conhece o que eu faço. Eu costumo aprender até linguajares, termos. E tem um caso de uma empresa de prestação de serviço público, não vou falar qual, mas tem gente que trabalha nessa empresa e tem amante. A amante eles chamam de fogão. Então, quem tem fogão tem mais problema do que quem não tem fogão. Por quê? Porque são duas famílias, dá mais trabalho. Você tem que dividir a atenção no trabalho com duas famílias. Aí, de repente, eu estou falando no idioma deles. Poxa, mas ele falou fogão, ele entende o que é, mas de que área que você é da empresa? Não sou da empresa, eu sou fornecedor. Você sabe tudo sobre a gente. Essa é a preocupação. A primeira preocupação é entender, obviamente, a estratégia, que o contratante, porque o contratante, ele não é o cliente. Ele é o contratante, mas quem é o cliente dessa contratação? Preciso entender também, por quê? Porque tem que ser algo dirigido a ele. E aí, quando você foca e dirige, as pessoas se interessam, sentam na ponta da cadeira e participam mesmo. É muito bonito, assim, ter esse tipo de carinho pelas pessoas. Eu já fiz evento, produzindo o evento, sendo a pessoa do bastidor, e o palestrante foi falar mal de remédio numa farmácia, numa rede de drogarias. Ele nem sabia onde ele estava, que chão ele estava pisando, quem ele estava defendendo. Ele foi fazer igual ele faz em todas, porque ele fala mal de remédio em todas. Ele foi lá e falou mal de remédio numa rede de drogarias. Meu Deus do céu, né? O cara não sabe onde ele está. E acontece, às vezes, de você ver pessoas cometendo gafes absurdas. De uma ação numa empresa de cerveja e refrigerante, e de repente o DJ toca uma música da Legião Urbana, não vou dizer o nome aqui, mas é Geração
nome de produto, mas no evento do concorrente, você fere de morte, você não pode. Então, assim, tem todo um cuidado prévio para a gente não correr risco de maneira alguma e sempre promover as pessoas. Então, o evento ali não é meu, eu não sou a pessoa de destaque, eu não sou a celebridade. A celebridade para mim são as pessoas a quem eu me reporto. E o que eu faço é simplesmente reconhecer o trabalho delas. Então, existe técnica para isso e, obviamente, eu trago um assunto estratégico da empresa para dizer, vocês são pessoas que têm esse mérito, por quê? Porque têm a competência de entregar isso para o mundo e beneficiar pessoas comuns, como eu, que venho de fora, a ter esse tipo de solução, encontrar esse tipo de solução no dia a dia da minha vida, né, da minha rotina. E as pessoas, quem não gosta, né, de ser valorizado? Aí a gente valoriza, assim, eu costumo dizer, o que você faz? Eu sou um valorizador de pessoas. Talvez essa seja a defesa romântica do desenvolvimento de pessoas lá do início da cola do celular. Eu trabalho para reconhecer pessoas a partir do trabalho delas. Essa é a minha busca. E aí, a partir disso, eu vou conhecendo pessoas incríveis. E eu sou ótima companhia em festa de aniversário infantil, porque eu sei falar sobre tudo, sobre banco, prestamista, diferentes tipos de seguro, resseguro. Eu sei tudo sobre todas as coisas. Então, assim, o que você faz na vida? Eu faço isso. Poxa, que bacana, eu tenho um patrimônio em relação a isso. Então, nesses 18 anos, eu colecionei muita bagagem. Então, para fazer amizade, serve muito. E trazendo a história de início, né, do maluco, de como fazer amigos e influenciar pessoas, num curso que eu fiz pequeno, é o que eu tento fazer da vida desde aquele dia, muito maluco, né? Desde aquele dia, acho que essa é a obrigação. Tem uma frase que eu uso em algumas apresentações, que os clientes, poxa, que a gente queria encerrar dessa maneira, com esse sentimento, e tem uma frase da Madre Teresa que diz assim, a gente não pode permitir que alguém saia da nossa presença sem que se sinta melhor e mais feliz. Então, é só essa que eu tento acertar. O mundo tem milhões de ensinamentos, milhões de referências, milhões de outras indicações. Mas se eu der conta só disso, eu acho que eu estou dando conta do resto. Então essa é a única frase que norteia o meu atendimento, a pré-produção, a produção, o pós-venda. Eu não posso jamais permitir que alguém saia da minha presença sem que se sinta melhor e mais feliz. Então, essa é a minha regra. Então, a plateia, eu acredito que se sente valorizada para perceber que ela estava sendo cuidada por mim o tempo inteiro. Então, tem esse respeito, essa reciprocidade. O teu trabalho, eu imagino que você dorme com desafio, acorda com desafio o tempo todo, né? Sim e não. De noite, é desafio. Então, no início eu abraçava o mundo, né? Então, eu não negava trabalho. Então, lógico, eu faço, eu quero, não que eu negue trabalho. Mas às vezes a gente entende que não dá fit. Então o cliente pede algo muito estranho ou absurdo ou algo tipo, mas com isso eu não quero me envolver. Então a gente não aceita hoje todos os tipos de briefings que aliás, nos traz. Qual foi o mais estranho que pediram para você? Briefing estranho, a história de ter que matar o filho e o velório foi muito estranho. Eu vou repetir 3, né? A menina que tocava piano, que tocou com a gente, porque o pai é um briefing estranho, mas os produtos ou os negócios é que são estranhos. Então, por exemplo, a indústria farmacêutica, para mim, eu amo de paixão. Mas cada dia é uma molécula, é certolizumab pegol. Sério, mas o que é isso? Então, assim, o estranho para mim vem do ineditismo das coisas, não do estranho. Teve um evento que foi muito estranho. Isso acontece porque a gente tem música no aparato, né? A música faz parte, mas a música é background, é BG, é sensação, é sonoplastia e às vezes, quando cabe paródia, a gente sugere para que a gente cante. Mas foi um banco. E pediram na apresentação dos diretores, isso tem alguns anos já, muitos anos, deve ter uns 17 anos. E cada diretor tinha um perfil pessoal. A gente quer ilustrar esses perfis pessoais com músicas. E a gente quer que para esse você cante essa música, para esse você cante essa música, para esse você cante essa música. E a gente faria a palestra, mas o cliente também pediu para a gente poder fazer a interlocução das ações. Então, como se fosse mais cerimônias, a gente abriu o evento, a gente encerrou o evento. E aí tinha a música da gravata florida, do Jorge Benjor, para um executivo que todo dia ia com uma gravata florida. Então, a gente cantava a canção.
E uma delas era uma música que eu não lembro quem compôs, eu não sei nem se eu posso cantar, porque o YouTube deve bloquear, mas a letra dizia: moreno, alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. E a gente dizia: poxa, mas é sério que você vai querer destacar esse diretor com essa música? Se fosse no dia de hoje, isso seria crime, assédio, seria uma série de coisas. Mas há 17 anos não era. Então, o bacana disso também é acompanhar esse desenvolvimento do mundo organizacional. São 18 anos fazendo isso, então já é bastante tempo. E a cultura organizacional, ela se modifica o tempo inteiro. Eu tenho um texto que eu escrevi que se chama Odisseia dos Recursos Humanos. É um texto longo, mesmo antes de nascer, esse é o da torcida, eu já falei. Sejam quais forem os mares a serem percorridos, da calmaria à turbulência, independentemente das condições climáticas, da brisa suave aos tufões e tempestades, os navios devem estar preparados para ter as melhores condições de navegabilidade, para dar o necessário suporte ao comandante, manter a rota, o leme firme, o moral da tripulação. Uma figura assume a proa como hábeis e competentes navegadores, os gestores de recursos humanos. Então, o texto é uma poesia, um texto bonito, é uma odisseia. E no meio do texto entra o dia a dia, gestão participativa, downsizing, PLR, terceirização e quarteirização, e-learning, negociações sindicais, mediação e arbitragem, qualidade de vida, equipes multifuncionais, gestão por competências, coaching, reengenharia, empowerment, trabalho em células, perfil polivalente, feedback 360 graus. É muita onda. E aí o texto termina só para citar algumas dessas ondas, né? E aí tem o desenvolvimento do texto. Mas o mercado ele se transforma, as tecnologias, os modelos de gestão eles se modificam. Então eu fico muito feliz de ter esse trabalho nesse mundo, com essa idade, que ainda tenho muita idade para aprender muita coisa, e experimentar. Assim, os clientes eles arriscam comigo muito. Flávio, vamos fazer um negócio inédito? Vamos. Tem um cliente que é mais arredio ao ineditismo. Não, eu quero contratar o palestrante tal e você perdeu a concorrência. Hoje eu perco concorrências. Aí eu levanto a mão, não, mas eu posso traduzir a palestra dele também? Sério? E aí eu não perco o trabalho. Mas eu estou num movimento que não me pertence, eu não escolho, né? Então, é legal entender assim, aonde a vida me levou, de que forma ela me trouxe de volta. Então, para mim é muito legal ter essa função. E ter escolhido, né? A gente, às vezes, não escolhe o trabalho que a gente quer fazer. A gente faz um curso que ensina aquilo. E eu aprendo coisas novas e me reinvento no meu negócio o tempo inteiro, porque os clientes acabam vindo. Então, é tudo novo de novo, todas as vezes. Assim, é muito bacana. Flávio, eu vou te fazer 3 perguntas. Eu vou falar e você fala o que vier na cabeça, tá? Um desejo. Sacanagem, essas são bem difíceis. Quando ele falou sacanagem, eu pensei que era desejo dele. Não. Desejo sacanagem. Acho que paz, né? A gente não vive em paz. Seja pela pressa do cliente, pela dificuldade do trabalho, do briefing, do desafio, seja pelas pessoas no trânsito, a gente não vive em paz. Então, ter tempo para sentir paz. Legal. Então, vou piorar. O futuro. O futuro, que eu desejo para o meu futuro o mesmo passado, assim, repetir. É óbvio que a gente é nostálgico, a gente quer repetir. Eu desejo viver, tipo, pensando a partir dos furacões e das tempestades, assim, as mesmas dificuldades, diferentes, mas no mesmo grau de responsabilidade. Bacana. Indica um livro para alguém. Como fazer amigos, influenciar pessoas. Tenho certeza. Tenho certeza. Pode ser esse, tem alguns que são muito bons, mas esse marcou minha vida. Eu tenho ele aqui, ó. E acho que tudo que eu faço parte daquele tipo de raciocínio. E acolher as pessoas, né? Tipo, entender as pessoas, ouvir mais. Aqui eu falei mais que vocês, eu vim para falar. É para falar mesmo. Mas no dia a dia eu sou a pessoa mais calada que existe, assim, eu ouço todo mundo, eu coleciono todo mundo. Então, poxa, mas você tem essa memória, você lembra disso? Eu lembro de tudo. Eu sou essa pessoa, eu gosto muito de gravar as pessoas na minha vida, assim. Então, por cada pessoa um carinho, a gente se conheceu há muito tempo atrás e a gente está se revendo hoje num podcast, isso é incrível.
Espero voltar, trazer pessoas, indicar os amigos. Não, agora a gente... A ideia de formar uma rede, né? Acho que essa é a coisa mais importante que as pessoas deveriam ter em mente, né? Formar uma grande rede. Isso é verdade, né? Porque muito tempo você vai deixando, né? Mas não perde. A história, quando reencontra, o carinho tá ali, o respeito tá ali, a admiração tá ali. Então, isso é muito legal, né? Isso é bem bacana. Da rede. É bem bacana. Bom, com isso, a gente vai encerrar aqui, mas eu queria agradecer o Duca Reis por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. O Flávio Basset. Foi muito legal. Eu não falei para vocês que ia ser legal? Então, faz o seguinte, compartilha com os amigos, manda para os amigos, olha, cada ideia legal, cada coisa que ele falou aqui, compartilha aqui, pra gente é importante, pra ele é importante, mas eu tô esquecendo uma coisa, como que o pessoal te encontra? A rede social, eu sou horrível para isso, eu tenho um Instagram que é @FlávioBasset, mas só tem foto de sapo, besouro, tem um guarda-chuva, assim, eu não vendo meu trabalho pela internet. Sim. Então eu não uso a internet para vender ou para me expor e nem posso. Te encontrar. Mas o Flávio é uma pessoa muito divertida, vocês podem encontrar lá, ou no LinkedIn, que é a rede que eu mais frequento mesmo, Flávio Basset. Talvez vocês encontrem os 14 perfis. Você tem o T no final, né? Tem, BASSET, igual cachorro. Então eu estou num ambiente VET, isso é muito especial para mim. Legal. Então, agora que está tudo certinho, que eu não esqueci essa parte, queria agradecer muito a tua presença aqui, foi muito bacana. E com isso, a gente foi.